Com seus olhos fechados ainda. Senhor, toda honra, toda glória é dada a Ti. Todo louvor, toda ação de graça, todo reconhecimento. Sabemos e testificamos que não existe outro Deus além de Ti. Um Deus que trabalha por aqueles que em Ti esperam. E nós temos buscado, Senhor, a esperar só em Ti. Nessa noite, Espírito Santo, nós queremos, da parte do Senhor, uma palavra revelada, uma palavra o qual nós vamos sair daqui com o propósito de praticá-la, com o desejo de praticá-la. Nós sabemos que a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de separar as juntas e as medulas e a alma do Espírito. Que nessa noite nossa alma fique bem sossegada, para que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade ao nosso espírito. Fale conosco, Senhor. É o que queremos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Boa noite, amados. Como é que foi o seu dia hoje? Em tudo nós devemos dar graças a Deus, né? Existem dias que são mais difíceis que os outros, mas não quer dizer porque eles foram difíceis que foi um mau dia. Eu aprendi uma coisa, que a notícia eu a recebo como eu quero, qualquer notícia, seja boa, seja ruim. Tem pessoas que recebem notícias boas e não ficam alegres. Tem pessoas que recebem notícias ruins e não ficam tristes. Então é da maneira como eu trato, como eu porto, da maneira como eu aceito as coisas no meu coração, que elas vão acontecer. Tudo começa no seu coração e tudo termina no seu coração. Quando nós aplicamos o nosso coração a compreender as coisas do Espírito, o apóstolo Paulo ele ensinou assim, que as coisas do Espírito ela não se discernem naturalmente. Tudo que for de Deus na sua vida, se você quiser discernir ela no âmbito natural, você não vai dar conta. Tudo também o que não é de Deus na sua vida, que o diabo tenta colocar, a circunstância tenta criar, e você tentar buscar ela com o âmbito natural, você vai criar teorias, mas você não vai conseguir enxergar Deus naquele lugar. Agora há pouco, uma pessoa me ligou e falou assim: pastor, eu não consigo enxergar a solução para nada. Eu falei, cara, é difícil eu até falar algo para você. Sabe por quê? Porque quando eu estou passando no meio a circunstância, eu também não enxergo solução para elas. A única coisa que eu sei é que vai dar certo. A palavra de Deus vai se cumprir. A única coisa que eu tenho convicção, esperança, certeza, e eu não abro mão daquilo, por mais que às vezes dói, é que a palavra de Deus vai se cumprir. Quando eu tenho essa convicção, amado, antigamente eu me preocupava muito com o que as pessoas iam falar de mim, iam pensar de mim. Eu ia fazer algo e falava, moço, o que o fulano vai pensar de mim? O que o ciclano vai falar de mim? Mas o que o Beltrano vai pensar de mim? Hoje eu não ajo mais assim, porque eu entendi que eu só tenho que preocupar com uma pessoa, só com o Espírito Santo de Deus. Porque se eu for zeloso com as coisas do Espírito, que sabe o que acontece? Eu não peco contra o meu irmão. Eu não entendi quando Davi falou assim, depois do pecado de Betseba, ele falou bem assim, Senhor, contra ti pequei, somente contra o Senhor. Mas eu falei assim, não, ele não pecou contra o Senhor simplesmente, ele pecou contra Betseba, ele pecou contra Urias e contra a nação, porque ele serviu de mau exemplo para aquela nação. Mas quando Davi falou daquela maneira contra o Senhor, ele quis dizer assim, é só o Senhor que pode me livrar. Então o que os outros pensam, os outros vão falar de mim, não tem nenhum problema mais. O que importa é agora eu e o Senhor. Se o Senhor me perdoar, eu não estou nem aí com o que os outros falam. Se o Senhor me perdoar, eu pago o preço que tenho que pagar, mas não estou preocupado com nada. Então quando eu entendo isso no meu espírito, eu começo a não me preocupar com as pessoas, no sentido do que elas vão pensar de mim, mas eu começo a olhar para Jesus. Outro dia eu passei em frente ao lugar e vi uma cruz muito bonita, e eu olhei para aquela cruz e fiquei assim, imaginando Jesus naquela cruz, sabe? E enquanto eu olhava para aquela cruz, ele falou comigo, ele falou, sabe por que ela está vazia agora? Porque eu cumpri o meu papel. E daquele momento diante eu falei assim, eu tenho que cumprir o meu. Eu tenho que fazer valer a pena o chamado do Evangelho na minha vida. E o que é isso? Eu gosto muito de fazer perguntas que deixam interrogação na cabeça das pessoas, porque eu faço para mim também.
Então às vezes quando eu vejo, depois do chá das mulheres, eu cheguei para minha esposa e perguntei para ela bem assim, tudo de boa, tudo tranquilo? Eu falei, você tem convicção do seu chamado? Ah, tenho. E ela me fez uma pergunta que eu não lembro o detalhe. Eu falei assim, olha, verdadeiramente nós temos convicção do nosso chamado quando tudo dá ao contrário daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja, e até mesmo daquilo que Deus falou para você. Tudo está dando ao contrário, e você permanece firme naquele lugar. Algumas vezes eu ouvi as pessoas falarem assim, não está dando certo porque não é de Deus. Mas até quando isso é Deus ou não? Quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, verso 19. Você está disposto a aprender hoje? Uma vez eu vi o irmão Dave, pastor Dave Robertson, falar não foi nenhuma parábola, mas o que ele falou me inculcou até hoje. Isso deve ter mais ou menos uns 8 anos, quase 9 anos. Foi quando eu fui enviado como pastor para a Bahia, e ele disse algo bem assim, Deus, o método como ele falou me deixou intrigado. Ele falou assim, não tem como Deus livrar você do engano. E eu falei assim, mas eu ouvi a vida inteira falar que se eu orasse em línguas eu seria livre do engano. Aquilo virou uma salada na minha cabeça, uma bagunça, sabe? E presta atenção numa coisa, Deus, quando Ele quer falar com você, Ele não vai usar simplesmente uma pessoa. A pessoa aqui na frente, ou um irmão, ou na televisão, onde seja, ela vai te dar um toque. Por que ela vai te dar um toque? Para que a glória seja totalmente de Deus. Então tem pastores querendo fazer o serviço de Deus, e tem pessoas buscando esse serviço. Mas eu aprendi assim, quando Deus fala algo que te deixa numa interrogação, você precisa meditar naquilo. E aí o pastor David continuou ministrando, e eu prestando atenção, porque eu falei, agora ele vai soltar a chave que eu preciso. Agora ele vai dar, porque Deus jamais também vai deixar você na dúvida. E aí ele disse assim, Deus não pode livrar você do engano, porque Ele te deu a palavra e o Espírito dEle. Então se eu sou guiado pela palavra, a palavra me ensina o quê? Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se eu obedeço isso, não vou ter engano. Se eu confio que o Espírito Santo é quem intercede por mim, e eu exponho para Ele as minhas fraquezas, Ele examina meu coração, então eu não vou entrar em engano. Como eu entro em engano então? Porque eu já fui enganado. Quando eu crio algo na minha mente e eu falo que foi o Espírito Santo. E às vezes a gente vê uma fantasia, a gente vê alguém, e porque alguém falou, igual outro dia que eu dei um exemplo do testemunho da irmã. A irmã falou assim, estou doente, não vou no médico, eu vou contribuir. Aí alguém olha de lá e ele não tem a fé que a irmã teve, porque ousadia é isso. Aí ele faz do mesmo jeito, sabe o que acontece? Ele vai culpar Deus, vai culpar o pastor, vai culpar um monte de gente. Esse dia eu vi na televisão um cara levando o pastor na justiça, a igreja na justiça, para requerer de volta tudo que ele deu. Por que ele deu? Ele foi enganado. Não foi, não, irmão. Ele não foi guiado pela verdade. Ele não aplicou o coração dele na verdade. Ele quis um caminho mais curto e não embasou a vida dele dentro daquilo que Jesus Cristo ensinou. E olha o que, pelo Espírito Santo, que Paulo escreveu. Verso 19, capítulo 10, verso 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo do Santo. Pare um pouquinho. Ele falou assim, você precisa de ousadia para entrar num lugar, que é o lugar perfeito, na presença de Deus. Esse Santo do Santo, todos vocês sabem, era um véu que separava o santo lugar do Santo do Santo, e só uma pessoa podia entrar naquele lugar. Jesus Cristo morreu na cruz e rasgou esse véu. Então o Santo do Santo agora não tem porta mais. O que Jesus falou das ovelhas dele? As minhas ovelhas entrarão e sairão e acharão alimento. Então Jesus não colocou mais uma barreira para eles, para nós. Mas você precisa de ousadia para estar nesse lugar e permanecer nesse lugar. Não é porque o aprisco, aprendi, tá? Curral. Não é porque o aprisco não tem porta, porque ele falou, minhas ovelhas entrarão e sairão e acharão pastagem. As portas estão abertas para entrar a hora que quiser e sair a hora que quiser. Não é por causa disso que eu vou sair. Eu prefiro ficar lá. Para que eu vou sair de um lugar onde tem alimento e vou para um lugar que não tem alimento? Nós devemos então permanecer na presença dele. Mas tem que ter ousadia, porque as coisas nos puxam para fora.
Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Quando os apóstolos escreviam, se você prestar atenção, o apóstolo Pedro falou do apóstolo Paulo assim, que as cartas de Paulo eram muito interessantes, mas de difícil interpretação. O próprio Pedro tinha dificuldade de entender Paulo, sabe por quê? Porque Paulo, extremamente conhecedor da lei, ele veio para o Espírito e ele trouxe toda aquela bagagem de conhecimento, com a unção do Espírito Santo, e falou coisas que Pedro, ele ia na sinagoga aos domingos, de vez em quando, e não tinha muita, ele teve experiência com Deus. Então Pedro tinha dificuldade de entender Paulo, porque Paulo era muito conhecedor. Paulo tinha uma bagagem muito grande para isso. E ele diz assim, no verso 20 de novo, no 22, desculpa. Cheguemos com o verdadeiro coração em plena certeza de fé. O apóstolo Paulo descobriu uma chave, que para chegar diante de Deus, ele não ia ensinar, ele não ia dar uma dica, sem ensinar o caminho. Ele falou assim, você tem que ter um verdadeiro coração, uma certeza de fé. Não aquela fé assim, eu tenho fé. Não aquela fé que quando as coisas tudo estão bem na sua vida, você está alegre, feliz, e quando as coisas tudo estão errado, o seu semblante muda. Isso não é fé, sabia? Por que eu estou falando isso? Porque amanhã pode vir uma circunstância na sua vida, onde ela vem para arrancar o seu semblante, vem para arrancar a sua confiança. É para isso que vem problema na sua vida. Vem para arrancar a sua confiança. Vamos continuar. Verso 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Qual promessa? Aquela que ele usou um homem, um pastor, uma pastora para falar, você vai ser um grande homem de Deus, né? A gente fala essas coisas, é mecânico, para quando alguém está novo na fé, só Deus tem grandes coisas na sua vida. É uma verdade. Mas a partir daí que eu começo a conhecer Deus, eu tenho que entender onde é que estão essas grandes coisas. Ela não está na promessa de uma palavra humana, ela não está numa condição natural, ela está numa condição aqui, 100% espiritual, precisa ser revelada pelo Espírito Santo. Porque ser usado por Deus, todo mundo quer ser usado por Deus, mas são poucos que deixam Deus usar eles de verdade, ao ponto de você falar aquilo que Deus quer que você fale, ao ponto de você calar quando Deus quer que você cale, ao ponto de você ouvir quando Deus quer que você ouça. Então a gente tem um defeito muito grande, a gente é usado um pouquinho por Deus, aí a gente já começa a fazer tudo do nosso jeito, e a gente acha que é o jeito de Deus, mas não é assim que funciona. Primeiro eu tenho que ter uma confiança onde? Na palavra dele. Ele falou, vai se cumprir. Fiel é aquele que fez a promessa. Aí às vezes não acontece algo na sua vida, mas quem fez a promessa? Quem que fez a promessa? Foi Deus? Ou a gente ouve uma pessoa falando? A gente tem um defeito muito grande, não sei você, mas eu tenho. Quando alguém profetiza coisas boas, eu fico todo feliz. E quando alguém profetiza coisas difíceis, chegou um moço para mim na Bahia uma vez e disse assim, um morenão, quase 2 metros de altura, chegou para mim e falou bem assim, Deus manda te dizer, Ele vai te levar para outro país. Eu falei, não quero outro país, só se for para o Paraguai, que é mais perto da minha casa, lá onde eu morava, no Mato Grosso. Eu tinha vontade de voltar para minha terra. Aí ele falou bem assim, Ele também manda te dizer que Ele vai levantar um grande mantenedor aqui nessa cidade para manter você. Quando ele falou assim, oi, aleluia. O grande mantenedor naquela cidade não veio não. E já faz alguns anos também não fui para outro país. Eu estou zombando dele não, porque eu achei muito engraçado. Porque assim, Deus jamais vai te dar uma palavra para testificar em alguém se Ele não falar com você primeiro. Eu tenho que parar com essa coisa de ficar procurando Deus em qualquer lugar. Não, Deus fala por intermédio do quê? Da palavra. Hebreus 1 ele diz isso. Havendo falado de muitas maneiras aos pais e aos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho. O Filho não está mais numa cruz. E aí eu tenho que entender qual que é a minha vontade, quais são os meus quereres, para ver se eles estão de acordo com a vontade de Deus.
Então também foi me ensinado que se eu estou vivendo uma vida difícil, eu tenho que aceitar porque Deus quer daquele jeito. Não, Deus não quer daquele jeito. Mas e aí, pastor? Aí entra um princípio. Deus é Espírito. Então como que eu me relaciono com Deus? Em Espírito. Mas quando eu estou lá, amado, assim, ó, não tem graça. O tempo demora a passar. Hoje eu fiz uma arapuca lá em casa, eu falei assim, eu vou orar um pouquinho mais. Fui lá para debaixo da escada. E eu fui levar minha filha na escola. Vim aqui no escritório aqui do lado, resolvi um negócio com o corretor, voltei para casa. E falei para minha esposa, faz um café para mim. Ela fez um café, tomei uma xícara de café. Deu 2 horas da tarde, eu fui lá e coloquei um travesseiro lá no chão e deitei lá. E fiquei. Aleluia. Irmão, parecia que eu tinha passado 1 hora e pouca, tinha dado 17 minutos. Aí a minha alma começou a fazer assim, ó. O chão começou a ficar gelado, começou a ficar duro. E aí daqui um pouco, eu estava torcendo para alguém assim, Senhor, manda alguém tocar no WhatsApp aqui, só para mim conversar com ele. A minha alma começou a ficar inquieta. E se você for hoje conversar com o pastor David Roberts, que é um homem que tem mais de 40 anos, que tem essa prática, ele vai te falar a mesma coisa. Ele aprendeu a domar a alma dele, mas a alma dele também fica inquieta. Porque essa prática, ela vai tirar de você. Não é que ela vai tirar de você, ela vai levar você num lugar onde você vai ver todas as suas deformidades. O que a oração em línguas faz é isso. Ela te leva num lugar para você enxergar de fato quem você é. Ela te leva de fato para você enxergar as suas fraquezas. Ela te leva de fato para você enxergar os seus medos. Ela te leva de fato para você enxergar a sua falta de perseverança. Ela te leva num lugar. Então tem gente que faz assim, eles oram muito em línguas e quando ele chega no lugar de mudar, ele acha, cara, é difícil. Não, vou voltar. Aí ele teve todo um esforço, aí ele vai chegar lá na frente, ele volta, aí ele chega para trás, cria uma religião e diz, a oração em línguas não funciona. Não é que ela não funciona, ele não quis. E outras pessoas fazem diferente. Eles pegam, levantam um tapete, faz igual o pica-pau, varre lá para debaixo, esconde lá, para que os outros não vejam, porque ele não entendeu que Jesus disse assim, ó, João Batista falando de Jesus, na mão ele tem a pá que limpa toda a eira. Você não vai dar conta de limpar todas as cacas que você e nós fizemos até hoje. Mas ele tem uma pá na mão que ele vai ajudar você a limpar. Agora vai lá para o verso 32. Nós estamos falando de confiança, de fé, confissão, guardamos firme a nossa confissão. Você não aceitou Jesus na sua vida? Então confessa isso até o último dia da sua vida, independente de qualquer circunstância. Outro dia um irmão lá em Jaciara perguntou para mim bem assim, quando saiu esse negócio de homofobia dos irmãos que gostam, né, de se relacionar com o mesmo sexo e tal, e como é que vai ser esse negócio e tal? Se chegar alguém para você amanhã e falar bem assim, ó, quero casar na sua igreja, você vai fazer o quê? E aí? Se você falar não, você vai preso. Se você falar sim, você vai contra a palavra. E aí? Você no meu lugar, o que você faria? Tá certo que a gente responder hoje, nesse exato presente momento, quando não existe uma circunstância, é muito simples. E se acontecesse isso amanhã? Acho que nós tínhamos que apelar para a oração do Pai Nosso, né? Livre do mal. Mas dentro de você, soma aí, você ficaria com a verdade, com a justiça de Deus, ou você ficaria com a justiça humana? Aonde você ficaria? O que eu estou falando para você é o Evangelho. É o Evangelho. O apóstolo Paulo ensinou assim que nos últimos tempos muitas pessoas teriam coceira nos ouvidos e queriam ouvir só aquilo que eles queriam. O verdadeiro Evangelho fala aquilo que você não quer ouvir. O verdadeiro Evangelho expõe para nós os nossos medos, as nossas preguiças e as nossas carnalidades. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse Evangelho que tem sido oculto das pessoas. E eu também posso ocultar esse Evangelho ao ponto de encher esse lugar, porque se encher esse lugar a gente tem recurso financeiro, a gente tem status, a gente é reconhecido, e aí a gente começa a fazer o que, amado?
Isso eu não quero para a minha vida. Não quero. Eu tenho certeza que você também não quer. Mas circunstâncias irão gerar para que você negue isso. Negue o que você quer de verdade, ou que quis um dia. Você entende isso? Por isso que eu devo me relacionar com Deus na intimidade do meu coração, para que eu sempre tenha a palavra certa, a resposta certa e a atitude certa, sem sofrer retaliação, como Jesus viveu. Jesus chegou a um determinado lugar, todo mundo conhece isso, essa passagem. Jesus está lá num certo lugar e chegou o sacerdote com uma mulher adúltera. E a lei, a própria palavra de Deus, a própria boca de Deus, dizia assim, ó, toda mulher que for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada até a morte. E aí aqueles homens colocaram, então olha só, Jesus estava igual eu, desculpa usar o termo, mas na sinuca de bico, estava assim, se fosse eu no lugar dele, sem saber o que fazer, mas ele já sabia. E ele usou de toda a sabedoria, ele não anulou a lei, e ele não ficou a favor daquelas pessoas. É isso que Deus tem para nós, sabedoria. E aí ele falou assim, aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Ele podia, não é? E quando aquelas pessoas saíram, Jesus falou assim, cadê as pessoas que te julgavam? Ele falou, foi embora. E Jesus disse para ela, nem eu te condeno, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior, e aí talvez eu não estou perto de você, ou melhor, você está longe de mim, você está longe de mim, não vai ter como eu livrar você de novo. Isso é em outras palavras, tá? Para a gente entender. Então o que eu tenho que fazer? Confiança na palavra. E olha no verso 32, nós vamos ler uns 3, 4 versículos, vamos terminar. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, que depois de serdes iluminado, suportastes grande combate e aflição. Depois que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu não sei na sua vida, mas na minha vida foi assim. Me falaram que se eu entregasse minha vida para Jesus, as coisas iam ficar melhor. Para mim ficou pior. Não enxergava a solução, não enxergava a saída. Tudo dava errado. Quando um trem ia funcionando aqui, pipocava para o outro lado e as coisas tudo dando errado. E aí um dia eu falei assim, uai, mas minha vida piorou? Por que será que ela piorou? Não é que a minha vida piorou, é porque eu estava tirando tudo que não prestava para fora. Até pôr o vinho novo, sabe? Transformar esse odre velho aqui em novo. Não dá, até acontecer um negócio desse foi muito difícil. Até eu dei um pouco de maturidade, de experiência. E ele falou bem assim, depois de ser desiluminado, suportastes grande combate e aflição. Às vezes foste exposto como em um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Às vezes vos tornastes coparticipante com os que dessa forma foram tratados. Não somente compadeceste dos que estavam em prisões, mas também com gozo aceitaste o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, verso 35, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de houverdes feito a vontade de Deus. Para aí. Aí eu estava lá orando um dia e falando com Deus, né? Reclamando com Deus. Aqui ninguém nunca fez isso, só eu mesmo. Reclamando com Deus, ao ponto que chegou, eu falei assim, cara, é depois de fazer a vontade de Deus que eu vou alcançar a promessa. E às vezes eu quero alcançar coisas antes de fazer a vontade de Deus. Antes de estar no centro da vontade de Deus, eu quero alcançar coisas, mas ele deixou bem claro aqui, ó. Necessitais de perseverança, verso 36, para que depois de houverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Verso 38. Mas o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Vamos terminar. E se ele recuar, se ele chegar lá no lugar da mudança e não querer mudar, olha o que acontece.
a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E aí no verso 1 do capítulo 11 ele ensinou o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu já me vejo andando ali com uma BMW branca estacionada ali na frente. Eu me vejo morando lá no Batel, uma cobertura assim, dá para ver a cidade inteira. Não é isso, a nossa fé não é para usar essas coisas. Por mais que a gente vá usar ela para nossa mudança, olha só, se eu usar a minha fé para minha mudança, o meu caráter, é mais fácil depois que eu mudar a mim mesmo conquistar coisas naturais, porque é mais difícil mudar o meu caráter. O meu caráter que é o problema, a ansiedade que opera em mim que é o problema, o medo que opera em mim que é o problema. Então eu fico pegando a minha fé e gastando ela só com coisas naturais. Eu quero um salário melhor, eu quero isso melhor, eu quero um carro, eu quero uma casa. Tudo isso nós podemos usar a nossa fé para isso. Mas quando eu uso a minha fé, essa confiança para mudar a mim mesmo, que é o mais difícil, quando eu querer algo natural. Eu me lembro de uma palavra que um adorador, ele não precisa orar. As coisas acontecem na vida dele. E eu falei assim, então eu ainda estou longe de ser um adorador, porque está difícil. Então quando eu adoro a Deus de verdade, o que acontecia com aqueles homens que chegavam diante de Deus, prostravam e adoravam? Senhor, eu quero ser limpo, seja limpo. O que você quer? Eu quero ver, então veja. Chegou 10 leprosos para ele, e Jesus pegou e deu um puf, sarou todo mundo, eles foram embora, só um voltou para adorar ele. Os outros conformou, tá bom demais. E alguém falou assim, não, isso é pouco demais. O nome dele está aqui, não citou o nome dele, mas o exemplo dele ficou aqui para nós. Então usa toda a sua fé para mudar você, mudar o seu caráter, a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar em determinadas situações. Então assim, tem coisas na minha vida que eu preciso mudar, e preciso mudar muito, mas tem coisas na minha vida que eu já consegui mudar. Então, por exemplo, antigamente quando eu recebia uma má notícia, meu Deus, eu chorava, eu gritava, eu não sei o que e tal. Hoje, às vezes, quando vem uma má notícia, dói. Mas também, Deus, se eu não crer que Deus está no controle, mesmo nos meus dias difíceis, por que eu vou crer só nos bons? Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sejamos firmes, sejamos verdadeiros, sejamos capazes de mudar nós mesmos. Se você fosse usar a sua fé amanhã para você comprar uma casa nova, um carro novo, um iate, uma coisa ou outra, usa a sua fé para mudar aquilo que precisa mudar em você, para quando essas coisas chegar, elas nunca vão ser mais importantes do que Deus para você. Você está lá, meu iate. Esse dia eu fui num lugar, ali tinha um monte de iate. Eu nunca quis não, mas na hora que eu olhei aquele negócio, achei bonito. Eu falei assim, se papai dá, eu quero. Tudo que Deus quiser me dar, eu quero. Mas, se Deus me der tudo que eu quero, talvez Ele me perde. Então vou mudar eu. Muda a si mesmo. Quando a gente parte para esse princípio. Levanta de manhã cedo e fala assim, Senhor, onde é que eu tenho que mudar hoje? Aí você chega lá no serviço, seu colega de trabalho fala, você é muito ignorante. Eu não sou não. É sim, não sou não. Aí Deus te mostrando que você é ignorante. Você entende como que funciona? Levanta de manhã cedo com ousadia, lá no teu espelho e fala assim, Senhor, onde é que eu tenho que mudar hoje? Aí Deus fala assim, você tem medo? Acho que não tem medo não. Aí surge uma circunstância para você enxergar o medo que existe dentro de você. E aí você faz o quê? Senhor, e eu não dou conta de lutar contra esse medo aí não. Eu sou medroso mesmo, eu tenho medo. Para encerrar, eu vou dizer algo para você. A minha esposa tinha muito medo de passar fome. E ela sabia que nós íamos ser pastores. E os pastores amigos nossos passavam as necessidades legais. Isso que a gente conhecia. E aí eu dei uma dica para ela. Eu
falei assim, ó, todo dia que você for na igreja, todas as vezes que você for na igreja, você vai levar, nem que seja uma caixa de fósforo, uma caixa de palito de dentes, você vai ofertar. E aí, como a gente fazia compra, ela levava um dia um feijão, levava um dia um arroz, um macarrão. Quando as coisas davam uma secada em casa, ela pegava uma bucha de bombril, uma coisa e outra levava. Não ficou sem levar nada. Ela ficou tão experiente nisso que um dia ela ofertou até a chave do meu carro. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque quando chegou momentos da nossa vida onde faltou, nós tínhamos ousadia para orar e Deus materializar. Nunca me esqueço de um dia, nós estávamos lá na Bahia, e eu com fome, o gás tinha acabado, na hora do almoço, e eu disse, Deus, quem está pronto para ouvir o Senhor, e manda Ele servir nós agora. Chegou um irmão, esse irmão não era batizado nas águas, estava indo às vezes no culto, e ele falou bem assim, ô pastor, a minha mulher mandou trazer esse negócio aqui, mas eu estou até com vergonha. Era uma vasilha de Tupperware, arroz, bife acebolado, batata frita, tomate e alface. E eu falei para minha esposa, você não estava na vontade de comer batata frita? Chegou lá na nossa casa, momentos depois, e eu comecei a entender esses princípios. Mas a gente já tinha ousadia, já sabe, para orar e falar assim, ó, quero comer isso. E as coisas aconteceram. Mas é fácil, pastor? Se fosse fácil, eu ia montar uma fábrica desse negocinho e vender para os outros. Mas não é fácil. Só depende de você mesmo. Amém? Então seja ousado. Diante de Deus não é, oh Deus. Não é assim, Deus. Eu estou saindo. Eu estou saindo para a lida, eu estou saindo para o trabalho. A minha vida está assim, assim, assim. Só que eu confesso o seu nome todos os dias. O Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu ajudador, e o Senhor abre portas onde não existe. O Senhor cria uma porta para mim, e eu tomo posse de tudo que o Senhor tem para a minha vida, e me livra do engano, Senhor. Se vinha uma proposta do diabo, do capeta na minha vida, porque às vezes ele faz isso, pinta uma circunstância para achar que é de Deus, e não é. Então eu preciso ter comunhão com Deus. E eu estou lá, está lavando o carro, estou lá, o seu espírito está sendo fortalecido, porque a hora que você chegar num lugar que não é de Deus, ele vai falar, não é. Mas se você chegar num lugar que for de Deus, ele vai falar, yes. Vai em frente. Amém? Glória a Deus. Bora para casa? Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, nós sabemos que a Tua palavra, ela é a mesma de quando nosso Mestre Jesus andava sobre a terra. A Tua palavra não muda, mas ela se renova. Ela se renova para poder tratar conosco, mesmo em tempo tão diferente de quando o Senhor Jesus pisou na terra. E hoje essa palavra sobre confiança, ela entrou no nosso coração, Senhor. E nós sabemos que pode se levantar circunstância para tomar essa palavra de nós. Mas nós não abrimos mão da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E nós não recebemos ela na nossa alma, mas no nosso espírito. Por isso nós te agradecemos pelo fruto dessa palavra. Pai, eu te agradeço pelo fruto que essa palavra vai promover na minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão. Querido Espírito Santo de Deus, não permita que essa palavra venha a ser esquecida no coração dos teus filhos, mas os lembre, Senhor, nesses dias vindouros, e quando eles precisarem, Senhor, que verdadeiramente o Senhor possa ajudar cada um de nós a colocar em prática essa palavra, para que haja verdadeiramente mudança, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.